paz do Senhor. Bom, hoje eu estava fazendo o meu devocional e a palavra que saiu foi 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 5, e fala da história de um homem muito valoroso chamado Naamã. E quando eu comecei a fazer as minhas anotações, eu me lembrei que no livro de Jó, o próprio Deus, ele apresenta Jó. E Deus, ele coloca ali as qualidades de Jó. Enquanto que quando a Bíblia nos apresenta Naamã, a Bíblia ela coloca algumas características de Naamã. E eu fiquei pensando, qual o título, para essa mensagem? Como a gente poderia tratar dessa mensagem? E aí eu fiquei pensando, e aí eu entendi que o título da mensagem poderia ser: o que realmente nos impede de servir a Deus verdadeiramente? Porque quando a gente lê a história de Jó, a gente vê que Jó tinha tudo, absolutamente tudo. E ele era puro, ele não tinha a lepra que Naamã tem. E Naamã, ele tinha um cargo, uma posição de destaque, ele era muito reconhecido, né? Ele era um homem, assim, extremamente audacioso, valoroso. A palavra diz que Naamã era capitão do exército do rei da Síria. Um homem que diante do seu senhor ele era considerado grande, né? Não, era um homem de destaque. E diz que era um homem valoroso, porém ele tinha lepra. E a gente sabe que quando a palavra de Deus ela se refere à lepra, ela na verdade diz respeito ao pecado, né? Aquilo que nos afasta de Deus. Por exemplo, se nós formos estudar Levítico, nós vamos verificar lá que os aleijados, pessoas com doença, os leprosos não poderiam participar das reuniões solenes e eles nem eram aceitos, né, na verdade. E Jó, né, quando eu comecei a ler aqui esse versículo 1, eu me lembrei de Jó, que Jó, o próprio Deus fala a respeito de Jó, né, e diz que ele era um homem íntegro, temente a Deus e que se afastava de fazer o mal. E ali eu comecei a meditar e comecei a reparar na história de Naamã. Existem alguns personagens interessantes, porque Naamã estava na sua casa, de repente houve uma batalha, uma garotinha foi trazida de Israel, né, para a casa de Naamã, para servir ali a sua esposa. Obviamente a menina percebeu que Naamã tinha um problema, que era a lepra, e disse à sua senhora: olha, se o meu senhor estivesse em Israel diante do profeta, certamente ele seria curado. E aí essa esposa comentou com Naamã, obviamente, e Naamã então ele foi até o profeta, no caso Eliseu. Só que ele foi falar primeiro com o rei, né, o rei da Síria. E o rei da Síria, ele manda uma carta para o rei de Israel. Só que a questão é que Naamã contou para o rei, né, da Síria o que a menina tinha dito. E a menina disse que se ele fosse até o profeta, ele seria curado. Mas o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel. E quando o rei de Israel ele recebe essa carta, ele fica perplexo, porque ele fala assim: pô, eu lá por acaso sou Deus para curar ou para matar, ou para viver, ou seja lá para fazer o que for? Até porque, como ele sabia, né, de quem se tratava Naamã, talvez ele fosse: poxa, se eu não faço nada, né, esse cara me mata. Muito bem. O profeta Eliseu, ouvindo, né, essa reclamação do rei de Israel, ele chega para o rei e fala assim: escuta, por que você está aí se rasgando todo? Está preocupado com o que, afinal de contas? Você não sabe o Deus que você serve? Não é o que está escrito aqui na Bíblia, mas eu fico imaginando porque o profeta mandou recado para esse rei, né, perguntando: por que você rasgou suas vestes, né? O que está acontecendo aí? Porque quando a gente
se desespera, quando a gente chega a esse ponto de rasgar as vestes, é porque o negócio não tem solução. Humanamente a gente não consegue resolver. E ali a situação se prolonga, o profeta manda chamar Naamã, o recado chega a Naamã, Naamã chega na casa do profeta, ele é anunciado a Eliseu, só que Eliseu não sai de casa. E manda que Naamã, do lado de dentro mesmo, manda alguém dar recado para Naamã, dizendo que Naamã deveria mergulhar no rio 7 vezes. E Naamã, ele vai embora. Ele não fica, ele fica indignado, ele fala, imagina, como assim? Primeiro que eu vim aqui com dinheiro, com presentes, né, e até com roupas, né, para passar alguns dias, porque ele sai de lá, a Bíblia diz que com 10 trocas de roupa, então acredito eu que ele tinha intenção de ficar mais dias lá, porque você não vai levar 10 mudas de roupa se você não tem intenção de ficar alguns dias, né? E ali então ele sai indignado, considerando com ele mesmo, poxa, esse profeta nem me recebeu direito, nem me falou nada. Mas a palavra já tinha sido liberada sobre a vida dele através daquela menina escrava. E ele foi por aquela palavra. De alguma forma ele creu naquela palavra. Só que como não aconteceu do jeito dele, ele ficou revoltado. Isso é com a gente também. Mas vamos lá. Nisso ele vai e os homens começam a falar assim, pô, mas, mano, como que funciona essa coisa, né? Você saiu de lá, veio até aqui, a menina falou, o profeta falou, você já fez coisas mais difíceis, né? E agora não quer mergulhar 7 vezes? Vai lá, mergulha 7 vezes, né? E vê o que acontece. E Naamã foi, mergulhou 7 vezes e sarou. Aí é o ponto onde eu quero chegar. Naamã, ele estava todo descrente, ele estava todo, né, indignado, porque as coisas não aconteceram do jeito dele, da maneira dele. Ele queria que o negócio fosse imediato, que Deus fosse lá, alisasse o corpo dele e a lepra saísse. É isso que a Bíblia diz. Só que Eliseu, sabendo disso, pela sabedoria do Espírito Santo, agiu diferente. E quando o profeta ou Deus age diferente nas nossas vidas, o que a gente faz? A gente sai andando e deixa o profeta falando sozinho, ou seja, a gente deixa Deus falando sozinho. Por quê? Porque a voz do profeta é a voz de Deus. Quando o profeta ele fala, é porque Deus já falou com ele. Só que Naamã não tinha entendimento. Então o que Naamã faz? Deu as costas para o profeta e saiu andando. E é mais interessante ainda que quando ele crê, quando ele é curado, que ele crê, ele faz uma promessa. Nossa, o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, né? Vocês realmente servem ao Deus verdadeiro, único e tal. E aí toda aquela emoção, não sei o quê. E o mais interessante, aqui eu vou até ler para vocês, é que ele fala o seguinte, no versículo 17 e 18. Né? Naamã oferece alguns presentes ali para Eliseu. Eliseu não recebe porque a graça não está à venda. Então não adianta querer dar a Deus alguma coisa só porque recebeu um milagre. Você tem que se doar e ofertar a Deus independente de qualquer coisa. E aqui no versículo 18 é interessante como Naamã, ele é tomado por um sentimento, por causa da cura, por causa do milagre, mas ele não... A gente vê que ele tem um coração meio obstinado, né? A gente vê que ele tem um coração endurecido. É um homem difícil o tratar com ele. Como algumas pessoas, né? Que são difíceis. Você fala e a pessoa fica ali nas suas próprias razões, nas suas próprias conjecturas. Foi isso que Naamã fez quando ele começou a questionar o comportamento do profeta. Isso está no capítulo 5. Depois dá uma lida lá. Segundo Reis, tá? Aí ele diz o seguinte para... Ele conversando ali com o profeta Eliseu, ele fala o seguinte. Então, se for o caso, né, de eu entrar para adorar Rimon. Rimon é um deus lá, então eles tinham um templo para Rimon. Então, se por acaso o meu senhor, que era o rei da Síria, entrar para adorar, né, a Simão, e encostar a sua mão em mim, né, ou na minha mão, e eu também tenho que me encurvar ou se prostrar na casa de Rimon,
Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto me perdoe o Senhor. Vamos analisar o seguinte. A palavra já tinha sido liberada pela menina escrava. Ele se dirige até o profeta. O primeiro erro já começa de um rei enviando carta para outro rei. Porque não é o rei que faz milagre. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o evangelista, não é o missionário. É Deus. Quem faz milagre é Deus. Então não adianta a gente querer mandar carta. Nós somos a carta viva e nós temos que pregar o amor de Cristo, porque é a graça que nos salva. E a graça já tinha alcançado Naamã naquele momento. Porque aqui diz que tudo isso que Naamã era, né, homem valoroso, homem de guerra, homem benquisto, homem, né, muito conhecido ali, era porque Deus fez com que ele vencesse grandes batalhas. A própria Bíblia dá essa informação. Só que quando ele chega ali diante do profeta, ele começa a discutir o procedimento de Deus. Por quê? Porque ele está considerando as suas próprias razões. Então aqui ele fala, aqui ó, no versículo 11, porém Naamã muito se indignou e se foi embora, deu as costas para o profeta, dizendo, Naamã dizendo para ele mesmo, e lá, né, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, o profeta sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então, assim, ele não entende como o agir de Deus. Então, ele questiona. É o que nós fazemos. E aí, por que o título do vídeo, dessa palavra, como o que realmente faz com que nós não servimos a Deus com verdade? Porque muitas vezes a nossa fé ela é emocional. Naamã aqui, ele experimentou algo sobrenatural da parte de Deus. Por quê? Porque ele considerava que os rios de perto da cidade onde ele morava eram mais limpos. Então, a gente lava louça com água suja? Não. Então ele pensou, bom, como é que eu vou ser curado num rio onde as águas são turvas? Seria natural ele acreditar com mais facilidade se o profeta Eliseu tivesse mandado ele mergulhar no rio de águas cristalinas. Como o projeto de Deus é diferente daquilo que racionalmente nós compreendemos, Naamã aqui também questionou. E isso quase o fez perder o milagre. A sorte é que algumas pessoas intercederam junto a ele, dizendo, ora, vai lá e mergulha, não te custa nada. E nós somos assim, o tempo todo tem que ter alguém nos empurrando, nos empurrando, nos empurrando. E eu acho que já está na hora de nós crescermos. Então, aqui na Bíblia, quando Naamã ele entende o milagre de Deus, e aí ele fica todo emocionado, e ele diz que só tem um Deus, e ele reconhece o poder desse Deus, porque provavelmente ele conhecia os outros deuses lá, do povo com quem ele andava. Só que nenhum foi capaz de curá-lo, nenhum foi capaz de restaurar o corpo dele e o livrá-lo dessa lepra. E aqui, quando ele chega no final do discurso dele, ele sabendo que vai voltar, ele simplesmente solta uma dessa. Então assim, olha, se por acaso eu me prostrar diante de Rimom de novo, só porque meu rei lá, meu senhor, se prostrar e aí eu não tiver outro jeito, né? Aí que Deus me perdoe disso. Então ele pediu concessão para pecar. Ele pediu autorização para pecar. Porque a partir do momento que a gente reconhece a Deus como o único Senhor e Salvador, quando a gente reconhece a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e a gente quer concessões para pecado, então a gente não entendeu quem é Deus. Então a gente não entendeu o que é servir a Deus. E talvez Naamã disse isso, eu aqui pensando, né? Eu acredito que Naamã talvez tenha dito isso. Por quê? Porque ele não queria perder a posição de destaque dele. Porque aqui a Bíblia começa elogiando Naamã, dizendo o que ele era, dizendo o que ele significava.
Então, de repente, ele parou, ele fez a promessa e num instante de lucidez ele... Opa, não, mas espera aí, então. Quando eu voltar, eu vou ter que continuar servindo ao rei. E o rei serve a Rimon. Então, quando ele entrar no templo para servir a Rimon, e ele se encostar em mim, eu também vou ter que me prostrar. Então, que Deus me permita que eu me prostre diante desse outro Deus. E é isso que nós temos feito. A gente diz que quer servir a Deus, mas a gente quer se prostrar para as vaidades, para a promiscuidade, para a bebida, para o cigarro, para as drogas, né? A gente quer se meter em qualquer tipo de relacionamento, a gente quer servir ao dinheiro, a gente vive buscando bens materiais. Talvez aqui essa cura, esse milagre que envolve a pessoa de Naamã e que se reduz a um capítulo na Bíblia, enquanto o Jó tem um livro inteiro falando da vida dele, porque uma coisa é você receber elogios de Deus, outra coisa é Deus enaltecer algumas características suas. E aqui Naamã, Deus não esconde naquilo que ele é bom. Deus nunca vai dizer que você é burro se você não é burro. Deus nunca vai dizer que você é inocente se você é culpado, ou vice-versa. Deus nunca vai deixar de enaltecer se você é inteligente, esforçado, estudioso, se você é bom nisso ou naquilo. Deus nunca vai deixar de mostrar para você o que você é e de dizer o que você é. Porque dê a honra a quem tem honra. E aqui Naamã, ele era uma pessoa, né, assim, bem posicionada. Só que quando termina o capítulo que conta a parte dele, a vida dele, e ele solta essa pérola dizendo que quando ele voltar para o rei da Síria e o rei se prostrar e ele tiver que se prostrar junto para não fazer feio na frente do rei, simplesmente ele esquece o que ele falou no versículo anterior. E é isso que nós fazemos todos os dias. Nós nos esquecemos que nós temos um Deus que não negocia princípio. E aí a gente fica barganhando com Deus. Ah, mas assim, né? Mas a minha esposa, se ela for. Ah, mas aí eu tô indo só para acompanhar. E o meu esposo, ah, mas eu tô só indo para acompanhar. Mas a minha mãe e meu pai, ah, mas eu só vou para acompanhar. Ah, eu só vou para não ficar chato. Eu só vou porque, aí eu vou ser deselegante. Né? Então eu saio com meus amigos pra balada. Ah, porque eu vou falar não pros meus amigos só porque eu sou crente. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de ter consciência de pagar o preço. E eu falo isso porque, assim, eu tô experimentando coisas com Deus, que Deus, ele olha pra mim, assim, às vezes eu olho pra ele olha pra mim, eu olho pra ele e falo, Senhor, o que o Senhor tá fazendo? Não porque eu seja mais santa, mas é porque quando a gente chega num nível de relacionamento com Deus, fica difícil de você querer negociar com Deus, porque você já entendeu a verdade. Então aqui Naamã, ele não entendeu. Foi uma conversão emocional. Não foi genuína. Eu pelo menos entendo assim, não foi uma conversão genuína. Porque depois aqui, a história dele não é mais contada. Nesse sentido de... como é que ficou essa situação, né, de serviço. Então, eu fico pensando, o que realmente nos afasta de Deus? O que realmente nos impede a servir a Deus? São os nossos destaques? São os nossos bens? A fama que nós temos? Os nossos cargos? Né? Será que a gente não quer abrir mão de nada para servir a Deus? Como Naamã, em algum momento aqui também parou para pensar, não sei, movido a quê, e soltou uma pérola dessa dizendo que, olha, Deus que me perdoe se eu tiver que me prostrar diante de outro rei, Deus, de outro rei, Jesus, né? Então eu quero refletir com vocês nessa mensagem para que a gente possa nos examinar, né? E ver o que realmente está nos tirando da presença de Deus. Analisar o que realmente nós temos dito e o que nós temos vivido. O que nós temos sentido e o que nós temos realmente entendido. O Evangelho não é só um sentimento. O Evangelho é compromisso com a palavra, é compromisso com Deus,
acima de tudo, salvação e santificação. Que Deus nos abençoe.